Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, que está contido na Bíblia ou no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim rogamos aos céus que Jesus possa abençoar a todos nós, consolando os nossos corações e nos fortificando a cada dia mais. Quando lemos, estudamos os evangelistas, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, eu particularmente gosto muito do Evangelho de Mateus. Quando eu estudo o Evangelho de Mateus, eu vejo que tem um certo momento onde está concentrado a síntese de todo o ensinamento que Jesus nos trouxe, nos traz a cada dia. E essa síntese é conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E dentro desse Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 7, dos versos de 7 a 13, está contido um ensinamento de Jesus que todos nós conhecemos muito e usamos quase que diariamente, que é conhecido como a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. Esta oração também está mencionada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde tem a coletâneas de prece, está no item 2 e 3. E é sobre esses ensinamentos de Jesus, sobre a oração do Pai Nosso, é que iremos refletir nesse instante. Jesus, ele começa no Sermão do Monte dizendo que quando formos orarmos, que não fazemos repetições em vãs, e sim que possamos orar desta forma. Aí ele começa a oração. E essa oração do Pai Nosso, muitas vezes proferimos ela diariamente, várias vezes ao dia, e não damos conta que nesta oração está contida também os ensinamentos de Jesus. E é sobre isso que vamos refletir agora. Jesus começa: Pai nosso que estais nos céus. Quando Jesus diz Pai Nosso, qual é o ensinamento que podemos retirar desse versículo? Pai Nosso que estais nos céus. Quando Jesus diz Pai Nosso, Ele está nos dizendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai e, consequentemente, somos irmãos em humanidade. Somos irmãos em Cristo Jesus. E basta apenas eu dizer Pai Nosso que estais no céu diariamente, sendo que eu não coloco esse ensinamento em prática, que é o ensinamento da irmandade, sermos irmãos em Cristo Jesus. Isso quer dizer o seguinte, que o meu vizinho é meu irmão, que meu pai é meu irmão, que minha mãe é minha irmã, que meus filhos são meus irmãos, que o meu amigo é meu irmão, que o meu desafeto também é meu irmão. E assim temos que agir em irmandade. Venha a nós, santificado seja o teu nome. Como que vamos santificar o nome de Jesus? Santificado seja o teu nome. É o segundo versículo desta oração. Como santificaremos o nome de Jesus? É através dos nossos exemplos. É seguindo as leis divinas, as leis de Deus. E certa vez perguntaram ao sábio: aonde está contida as leis de Deus, as leis divinas? E o sábio respondeu: está contida na consciência de cada um de nós. Apesar de estar contida na consciência, porque temos o discernimento, sabemos o que é certo e o que é errado,
na maioria das vezes, quando praticamos alguma ação, também temos as leis escritas no Velho Mandamento, são os 10 mandamentos, a lei de conduta, não faça isso, não faça aquilo, honra aquilo. Infelizmente, até hoje, não conseguimos ainda colocar em prática essas leis para santificar o nome de Deus. Mas temos que nos esforçar cada vez mais em colocar em prática: não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo, honrar o pai, honrar a mãe. Esses ensinamentos antiguíssimos que estão no Velho Testamento servem para que possamos santificar o nome de Deus, conforme diz Jesus na oração do Pai Nosso. Venha a nós o seu reino. Como o reino de Jesus pode entrar dentro de nós, vir a nós? Qual é o ensinamento que Jesus está passando nesse versículo? Para que o reino de Deus possa vir a nós, é necessário a gente colocarmos em prática os ensinamentos do Novo Testamento agora, que é a caridade, que é a lei do amor, é fazer ao outro aquilo que eu quero que seja feita para comigo mesmo, é colocar em prática a caridade pura que Paulo de Tarso, esse grande divulgador do cristianismo primitivo, trouxe para nós, né, em suas cartas, que está na Bíblia também, a carta aos Coríntios, que vem falar sobre a caridade, a lei do amor, que nós possamos praticá-la intensamente, pois só praticando o amor é que o reino de Deus pode entrar dentro de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. Quando oramos e dizemos isso na oração do Pai Nosso, estamos falando: Pai, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes, quando a vontade do Pai é feita, nos rebelamos, nos contrariamos. E aqui o ensinamento que Jesus nos deixa é o ensinamento da aceitação. É aceitar as circunstâncias. Mas não é uma aceitação passiva de braço cruzado. Ah, Deus quis assim e vai ser assim. Não. É uma aceitação ativa, onde temos que colocar em movimento as nossas energias para transformar aquela situação numa situação mais favorável para nós mesmos. Seja feita a tua vontade, Pai. Quer dizer que tudo está no local certo, tudo está acontecendo conforme a vontade do Pai, mas nós temos o poder de interferir de certa forma nessa vontade, colocando as nossas energias em movimento para transformarmos aquilo ou aquela situação que estamos vivendo numa situação mais favorável. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus está nos ensinando nesse instante sobre os seus ensinamentos? Aqui vem a lei do trabalho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Precisamos trabalhar. E a lei de trabalho não é só a lei do trabalho da matéria, o trabalho profissional que traz o pão à nossa mente, mas precisamos trabalhar para adquirirmos o pão do Espírito. É trabalhar o lado da espiritualidade. Aqui é o trabalho de elevação de nós mesmos, da transformação da nossa condição espiritual. E como fazemos isso? É exercitando em nós mesmos os ensinamentos de Jesus. Buscando ser mais paciente, ser mais compreensivo com aqueles que estão à nossa volta. É utilizando a lei do Velho Testamento, dos 10 mandamentos em prática. É utilizando a lei do Novo Testamento, do amor, da caridade em prática.
E é trabalhando dessa forma que eu vou fazer fermentar o meu pão espiritual para que ele possa crescer, ser grande, evoluir. E quando nós dizemos nas nossas orações, venha a nós, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estamos falando desse trabalho que temos que fazer em nós mesmos. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, depende da tradução, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. Aqui é muito claro qual que é o ensinamento que Jesus nos deixa. E já coloca ali a balança que será medida. O ensinamento é o perdão. E a balança é, da mesma forma que eu faço, Jesus ou Deus fará conosco. Então, perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que eu perdoar os nossos ofensores. Ou da mesma maneira que eu perdoar os nossos ofensores. Aqui, o perdão é o ensinamento principal. Mas temos que termos a consciência que o perdão, ele também foi feito para nós mesmos. O primeiro que temos que perdoar somos nós mesmos. Se por acaso nós transgredimos essas leis que foram citadas anteriormente, do Novo, do Velho Testamento em algum momento, hoje é hora de perdoarmos a nós mesmos. Jesus, ele não está sendo conivente com o erro, mas ele está falando, não se congele, não se paralise por algo errado que fez. Se perdoe, sabendo que essa ação terá consequências, mas eu tenho o poder na minha mão de movimentar as energias para que eu possa transformar o meu futuro. Um grande expoente do Espiritismo, conhecido como Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu não posso voltar ao passado e fazer um novo começo, mas eu posso hoje começar algo para fazer um novo fim. Isso quer dizer o seguinte, se eu errei lá no passado, eu tenho que me perdoar, para que eu possa sair desse momento onde que eu estou estagnado, porque ainda não consigo me perdoar, e movimentar as energias, movimentar o meu trabalho, exercer essas leis na minha prática diária, para que o meu fim seja diferente. Jesus aqui nos ensina a prática do perdão com aqueles que estão à nossa volta. Ele nos ensina que temos que perdoar 7 vezes? Não, conforme os preceitos evangélicos, é 70 vezes 7, que seria sempre, perdoar sempre aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque quando perdoamos, nos sentimos leves. Quando temos as sensações, as energias de rancor, de raiva às vezes contra as ações das pessoas, entendemos que muitas situações, muitas experiências são muito difíceis a prática do perdão, mas Jesus está falando aqui que toda vez que nós fazemos essa oração, nós temos que pensar nisso. Eu preciso aliviar o meu coração perdoando a mim mesmo e aqueles que estão à nossa volta. Não nos deixeis cairmos em tentação. Não nos deixemos cairmos em tentação, nos erros. Quem é que não comete erro? Todos nós erramos. Por isso que Jesus nos ensina que seremos perdoados na medida que perdoarmos, porque todos erramos. Todos cometemos erros. E aqui pedimos para que as tentações, ou traduzindo as nossas fraquezas, não nos deixe que possamos perder a resistência contra essas fraquezas. Não nos deixe cair em tentação, quer dizer que são as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, né?
e não nos deixes cair em tentação, os nossos pontos fracos, para que possamos assim trilhar as nossas experiências, as nossas marchas no caminho da porta estreita. As tentações, na simbologia evangélica, seria a porta larga, a estrada fácil, as tentações do mundo, as facilidades do mundo, coisas que são muito fáceis. Então, quando as circunstâncias da vida nos trouxer algo e que essas circunstâncias nos levam às facilidades, mas que transgride as leis divinas, que possamos ter resistência contra essas facilidades e trilharmos na simbologia evangélica a estrada pedregosa, a porta estreita, para que assim possamos ficar mais próximos de Jesus e sermos conduzidos na estrada que nos levará aos reinos dos céus mais felizes. Livre-nos do mal, que nos fortaleça. Esses ensinamentos de fortalecimento, temos que nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus, para termos resistência, principalmente contra essas doenças modernas que nos afetam, as doenças psíquicas, os transtornos, a ansiedade, as depressões. E quando fortalecemos os ensinamentos de Jesus dentro do nosso coração, temos objetivos a ser alcançados, porque temos a humanidade, a irmandade humana para ser para nós um instrumento que nos conduzirá ao reino dos céus. E isso acaba nos fortalecendo e nos afastando, de certo modo, desses transtornos mentais. E que Jesus, possa nos fortalecer, nos livre do mal, que assim seja. Quando eu digo que assim seja, eu estou concordando com esses ensinamentos que Jesus nos deixou, muitas vezes não muito claro, mas a oração do Pai Nosso, a oração dominical, ela basicamente sintetiza tudo aquilo que temos que fazer. Se ao dizermos, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentações, nas facilidades, nos prazeres da vida material, e livra-nos do mal, pois é só teu o poder, o reino, a glória para sempre, que assim seja. Quando proferimos isso, com esse entendimento que temos que colocarmos em prática esses ensinamentos que estão contidos na oração dominical, e se conseguirmos a cada dia colocarmos um pouquinho, desenvolvermos isso dentro de nós, estaremos, eu creio, na estrada que nos conduzirá mais próximos de Jesus. E assim eu agradeço a atenção de todos. Eu peço a Jesus que possa fortalecer os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. O meu muito obrigado.